Olá, bem-vindos a mais um episódio, hoje com o tema das lágrimas ao riso. Para isso, nós convidamos dois pais para nos contarem as peripécias da paternidade, para nos falarem do que um dia os desesperou e hoje eles olham para trás e conseguem se rir desses momentos de vulnerabilidade, desespero e desses momentos da paternidade real que acontece. Connosco temos o Rony Fracalossi, é músico de Brasília, capital do Brasil, casado há 8 anos e pai da Elise, de 5 anos, e da Serena, de 3. Muito bem-vindo, Rony. Obrigado demais aí, satisfação e uma honra ser convidado para a gente poder debater esse assunto, que é um assunto que tem sido desconstruído o tempo todo. Acho que tem muita coisa a ser falada, muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser construída e desconstruída com a paternidade. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, Rony. A gente também está com a participação do Marco Estrela, economista de formação, fotógrafo, cinegrafista e pai da Nina Morena, que mora em Portugal. Bem-vindo, Marco. Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer falar sobre o tema que nos últimos 5 anos mais me encanta e mais é foco da minha vida. A minha maior militância atualmente é a paternidade. Eu sou economista, sou fotógrafo, sou tudo isso, mas o que realmente move a minha vida é ser pai da Nina Morena. Então, muito obrigado por me convidar para falar sobre um tema tão importante e latente na minha vida. Quais são os momentos que vocês se recordam em que fizeram vocês chorarem lá atrás, nesses 5 anos, para o Marcão, também para o Rony, que hoje, quando vocês olham para trás, vocês dão risada? Eu acho que o início de tudo é algo que surpreende muito a gente e deixa a gente muito espantado. É uma ruptura repentina a paternidade. Não só a paternidade, a maternidade também. Mas nós, como homens, percebemos isso no momento que aquela criaturazinha pequenininha está ali no seu colo, super frágil. Realmente chega um momento que você pensa na sua vida que você precisa abdicar de você mesmo, você precisa deixar de olhar para o seu próprio umbigo, porque agora tem uma outra criatura que depende totalmente de você. Isso com certeza causa um frio total na barriga. É uma coisa do medo do desconhecido, né? Cara, é muito louco. Aquela perspectiva de humanidade que você passa a ter que antes você não tinha, que acontece de um dia para o outro. Um dia você não tem aquele bebezinho na mão, no outro dia você tem e você tem que dar conta de tudo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu olho muito para trás, do receio, do medo em pegar a criança. Eu falava com a minha esposa, não, eu tô com medo, eu não quero pegar agora, eu quero dar beijo, eu quero... Mas a gente pegava com aquele receio, com aquela coisa assim de fragilidade, né? Bom, você precisa passar por esse caminho para você entender como é que é, né? É transformador, é muito bacana. Assim. Quase um medo de quebrar aquela criança, né? Você estava a falar dessa fragilidade, é uma coisa que escutamos muito. Eu tenho medo de partir algo, assim, quero proteger e tenho medo de pegar e partir. É, exato. E é engraçado que isso já me remeteu até uma história assim, que tem a ver com o tema, que é quando a gente saiu da maternidade, eu ia a 20 por hora no carro, assim, tremendo, sabe? Com um bebezinho atrás, com a mãe, e eu morrendo de medo, sabe? Dirigindo, indo para casa, e os carros buzinando, né? Porque o motorista não sabe o que tem ali dentro do carro, né? Um bebezinho super frágil. E eu morrendo de medo, dirigindo, indo a 20 quilômetros por hora, sabe? Eu morro de rir disso, assim, também. É uma sensação de proteção máxima que você precisa ter ali, né? Sim, é a função que você assume depois que te dão, né, aquela criança ali no hospital e você vai precisar se virar para entender como é que a gente vai se ajustar como família, né? Qual que é a nossa nova realidade, né? E pode ser realmente assustador. E para você, Marcão? Olha, para mim é toda a questão de ser pai, ter um ser humano, você é responsável por ele, foi toda uma mudança. Você deixa de ser uma pessoa e vira uma outra, né? E todo esse processo, junto com a minha companheira, com a Ariane, foi um processo muito bem pensado e muito bem trabalhado e preparado, né? Então nós estudamos muito sobre alguns métodos, enfim, e fizemos preparação de parto, entendemos como seria, e no final das contas, muito da preparação, quando tá valendo, não funciona como nós estudamos, né? Então, assim, o parto é o
primeiro exemplo. Minha filha, a Nina, ela estava pélvica, né? Então nós tivemos que fazer uma versão, né? Que é basicamente virar a criança. Ela estava pélvica, nós tivemos que virar a versão externa. Já foi traumático, né? Já foi ver o obstetra virando a minha filha, aquilo foi um choque, né? Mas conseguimos fazer. O parto demorou quase 8 horas, né? Foi um parto normal, mas super difícil, sofrido, que acho que aí começa a primeira lágrima. Quando ela nasce, foi um banho de lágrimas, e vendo agora, fazia tudo parte do script. Todos os profissionais que estavam envolvidos tinham ciência que aquilo era normal, mas para mim era aterrorizante, todo aquele sofrimento da minha companheira, aquela demora. Então quando eu olho para trás, eu posso sorrir do parto, mas ali foi aterrorizante, né? Como tudo que acontece nesse aprendizado, né? A questão da privação do sono. Nós não dormimos uma noite inteira, quase 5 anos. Há quase 5 anos, nossa filha acorda uma, 2 vezes por noite e vem até a nossa cama para ter conosco. Então, assim, é sofrido? Isso pode ser colocado como da lágrima? Sim, pode ser. Mas é também reconfortante. Então, acho que a lágrima e o riso, nesse caso, caminham muito lado a lado. E eu posso lembrar de N fatores, como eu sempre brinco com a minha esposa que nós escolhemos os caminhos mais difíceis da paternidade e da maternidade. Escolhemos não dar chupeta para nossa filha, escolhemos cama compartilhada, escolhemos não dar mamadeira, escolhemos BLW. Então, assim, nós só escolhemos caminhos difíceis, mas que dentro do longo prazo seriam interessantes e importantes para ela e que não gerariam traumas. Então, é por isso que eu acho que o choro e a lágrima caminham lado a lado, que foi exatamente o que eu tive quando ela nasceu, que foi sabe aquela cara que a gente tem de choro e riso ao mesmo tempo? Você está chorando e está dando risada com um sorriso de lado a lado. Então, acho que nesse caso é meio que atemporal, não existe um ponto inicial do choro e depois vem o riso, sabe? Para mim, caminhou tudo muito lado a lado. O choro e o riso sempre estiveram lado a lado. Então, mesmo que, se a gente pensar no início da vida da Nina, né, até agora, claro que tiveram coisas lá atrás que aconteceram, como você mencionou, até mesmo o parto, né, em si, mas você vê que ainda tem, a lágrima e o riso ainda fazem parte conforme ela vai crescendo, porque até os desafios vão sendo diferentes, né, tem coisas que vocês não sabem, que vocês vão lidar, e aí vem essa questão da lágrima e do riso ao mesmo tempo. E acho que até em coisas que nós sabemos, né? Hoje foi um exemplo bem claro, né? Nós trabalhamos muito a comunicação não violenta, né? Então evitamos não gritar com ela, naturalmente não batemos nela, enfim, isso acho que é de praxe, mas assim, evitamos não falar de uma maneira violenta como o mundo é violento na comunicação com os outros, né? E hoje eu perdi a paciência. Hoje eu gritei com a minha filha, assim, num tom elevadíssimo, porque ela estava fazendo birra, e é normal, não é birra, faz parte do processo dela, ela tem 4 anos, ela está na adolescência da primeira infância, é super natural que ela tenha momentos de crise, e eu estava cansado, eu trabalhei muito no dia anterior, fui dormir muito tarde, e ela fazendo birra no primeiro momento do dia, eu me descontrolei e gritei com ela. Então, assim, isso me causa sofrimento, isso me causa vontade de chorar, e só que daí eu esperei o dia inteiro, e cheguei no final do dia e pedi desculpa para ela, mesmo que ela estivesse errada, mas eu não poderia estar errado e falar daquela maneira com ela, porque ela é uma criança, tá a entender como lidar com todos os sentimentos dela, e eu errei naquele caso. Faz parte de ser pai, ser mãe, você conviver com esses dois picos diferentes, tanto para cima como para baixo, de felicidade e tristeza. E é engraçado que nós estamos a gravar esse podcast hoje foi um exemplo muito claro que eu não deveria ter feito o que eu fiz, sabe? Então, assim, agora me dá vontade de chorar, só de ter lutado com a minha filha. Só que, pelo menos, ela está muito acostumada a escutar o papai, pedir desculpa para ela, porque é importante que nós também erramos. Nós não somos seres magnânimos que nunca erramos, né? Ela sabe que o papai também erra, eu pedi desculpa e ela me desculpou, o que para mim é interessantíssimo dentro do processo de comunicação com uma criança. Marco, pegando nisso, acho que é algo que nós escutamos muito, né? Até dos pais e das mães que chegam até ao consultório, que se preocupam em praticar uma parentalidade respeitosa, mas que nós sabemos que os pais, as mães, eles são seres humanos. E que todos os seres humanos têm os seus momentos de descontrole, de falhar, e que isso, de certa forma, é até importante, essas falhas, para que os filhos se deparem com as falhas dos pais
e para que eles possam falhar também na vida, desde que isso, enfim, o esforço é que isso não seja a rotina, né? Que o grito não seja a rotina, que isso seja o momento da exceção, mas é a coisa mais humana do mundo, porque eu gritei, porque eu não consegui acolher naquele momento. Eu acho que hoje em dia tem, né, muita pressão também para os pais, uma coisa muito positiva. Acho que é importante e interessante, mas eu também acho que é de extrema importância dizer aos pais que um descontrole, né, dentro, enfim, não estou a falar de violências, né, de outro nível. Estamos a falar de se descontrolar, de gritar. Isso são momentos do ser humano. Acho que é super importante dizer isso aos pais e que de tanta importância também saber assumir isso e pedir desculpa pela forma como nós acolhemos ou não acolhemos naquele momento. Pois, é isso mesmo. O que eu vejo muito na clínica é essa culpa que as pessoas trazem, né, as mães principalmente trazem, que é o meu público, né, eles trazem dizendo que eu não consegui, eu falhei, né, eu não consegui naquele momento não gritar com o meu filho, por exemplo. Então, essa pressão de que eu tenho que fazer direito o tempo todo, ela é uma coisa que vai causar um mal. Como a Flávia falou, não tem como. A gente quer realmente, né, mostrar que tem outras formas da gente realmente educar, e sim, né, quanto mais a gente tiver acolhimento, melhor. Mas em alguns momentos a gente vai estar lidando com as nossas próprias questões. Como você falou, né, um dia super exaustivo de trabalho, eu não consegui controlar as minhas emoções. Mas você fez o que é o mais importante depois. Você foi lá e reparou a relação com ela. Você mostrou para ela que, independente de ela estar certa ou errada no que ela estava fazendo, a forma como você reagiu àquilo talvez não fosse a mais adequada no momento. Porém, em função do que você estava experienciando, você respondeu daquela forma. Sim, e só complementando, e na verdade acho que é um aprendizado para ambos, né? Porque dentro desse feedback posterior, né, que eu pedi desculpa para ela, eu perguntei para ela, filha, o papai errou, mas tu se lembras o que aconteceu para o papai errar? Você fez alguma coisa errada? E ela relembrou de todos os passos que ela errou. Porque o errar dentro da nossa construção, eu com a minha companheira e com ela, o erro ele faz parte do processo. Então eu acho que é uma coisa que ela está totalmente livre para errar, entender o erro e só pedir desculpa se ela souber o erro. E é sempre que eu não quero a desculpa simples e vazia que soluciona um problema e não a causa do problema, né? Só agrada a gente. Só agrada a gente. A desculpa, o obrigado, o por favor, ele não devem ser palavras soltas ao vento que não tem consequência e responsabilidade quando usada, né? Então, e ela entendeu que ela também estava errada. E assim, e daí são os momentos mais lindos da vida, né? Quando os dois se desculpam, os dois se abraçam, os dois se beijam e nós saímos para passear pela cidade aqui, sabe? É isso. É algo que a nossa sociedade ela muitas vezes pune demais. E pune muito menos os pais, pune muito mais as mães, né? Porque as mães, a gente vive uma sociedade extremamente patriarcal e machista, né? Então, assim, as mães são muito mais punidas por causa dos erros, né? Ninguém respeita o puerpério da mulher, ninguém respeita os momentos que a mulher tem. Nós acabamos um pouquinho, passa um pano para os pais, né? A sociedade não tolera erros, né? Então é muito bom mostrar para essas crianças que tem que errar. Errar faz parte de todo o processo de aprendizado, né? E a gente erra tentando sempre acertar, né, cara? Porque no fim das contas, eu acho que a gente educa e quem é mais educado no fim de tudo somos nós mesmos. Quando a gente percebe o que esse erro, o sofrimento que talvez esse erro pode causar na criança e até o desconforto que causa na gente, a gente tenta se reeducar para que a gente atue na educação de uma forma mais assertiva, né? Eu acho que é muito comum isso que você falou mesmo, né, cara? A gente às vezes se culpa por ter, às vezes, falado de uma forma mais, sei lá, falado mais alto, ou de uma forma mais ativa, assim, mas no fim das contas a gente precisa compreender o equilíbrio que a gente emocional que a gente pode mostrar para elas no fim das contas é o que mais conta, né? É o que mais interfere em tudo isso aí, né? Acho que todo mundo passa por isso, cara. Acho que é bem comum mesmo para quem atua de fato, né, na educação de maneira
menos dolorosa e com uma comunicação e com uma educação não violenta, né? Como você citou aí. Eu acho que um ponto importante do que vocês os dois acabaram de falar é que não tem como, em algum momento, aquela criança não vir a colocar a céu aberto as questões dos pais. Então, todas as questões conscientes e inconscientes, elas vão estar ali muito escancaradas naquele serzinho, porque o mundo das crianças são os pais, são os cuidadores. O mundo das crianças gira em volta disso. Então, nesse trabalho de respeitar a criança, parece-me que tem uma coisa importantíssima que vocês falaram agora, que é nós nos darmos conta das nossas questões e termos um distanciamento disso. Aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, que está tão frustrado e tão colado às próprias questões, né, que o filho escancara ou que a filha escancara, é muito difícil conseguir fazer intervenções nesse respeito, nessa escuta, porque aquilo, a criança, ela mostra aos pais assim, ó, está aqui as vossas questões. Quem nunca viu, somos todos pais, mães aqui, as nossas questões da nossa infância escancaradas dos nossos filhos. Ou seja, nós vemos aquilo que nós ficamos todos assim babados e depois tem aquelas coisas que nós não suportamos em nós e que os filhos vêm escancarar. Então é muito importante ter esse trabalho, pode ser feito de várias formas, né? Terapias, enfim, uma reflexão interna, conversa com outras pessoas, de nós nos darmos conta das nossas questões para ter esse distanciamento. Para ser possível, por exemplo, pedir desculpa. Não tem nada a ver com você pelo facto que eu gritei, tem a ver. Isso que você faz me incomoda porque toca em algo em mim que eu não suporto. Acho que tem essa dimensão também e que muitos pais, por muito que eles queiram ter uma parentalidade respeitosa, em algum momento eles não conseguem, porque essas questões elas estão muito, muito fortes. Então acho que isso é uma outra parte dessa dimensão. Existe, né, todo esse trabalho de se informar, de preparação, de ter consciência do desenvolvimento e das questões da criança, mas também as próprias questões. E é importante a gente não responsabilizar a criança, né, pela forma como a gente está reagindo, que é o que acontece em muitos casos. Nesse exemplo que o Marcão deu sobre gritar, muito nova, não tem desenvolvimento, não é totalmente madura ainda, né, o desenvolvimento dela para poder ela entender o que está acontecendo. Então tem que ter esse cuidado também de não responsabilizar, essa fala de a minha responsabilidade, eu não soube lidar com as minhas emoções, e aí sim ver o pedido de desculpa, a gente está mostrando que a gente erra, como a gente falou anteriormente, e a gente está falando que a gente está assumindo a nossa responsabilidade, a gente não está culpando o outro por aquilo que É uma coisa que a nossa pediatra, que acompanhou a Nina desde o início, sempre falou. Lembre-se que vocês são os adultos. Tudo que você está sofrendo, com privação de sono, com todos os seus problemas, mas você é adulto. Você consegue segurar essa barra, você consegue lidar com esse problema. Essa criança que está ali causando problemas, bem entre aspas, que não vai aparecendo, então eu vou falar entre aspas, né? Causando porque não é um problema, é só uma descoberta, ela não sabe que isso é um problema. Assim, o problema é seu. Você lide com ele, porque você é adulto. Nunca responsabilizar a criança, porque ela está apenas a aprender com cada dia, cada hora da vida dela. Ainda mais nessa primeira infância, né? Que tudo é extremamente novo, né? É um desafio diário, né, cara? Eu acho que a criança, ela vai testando até onde ela consegue ir, né? E aí é onde a gente precisa trabalhar de verdade, como sua pediatra falou, e a nossa pediatra também sempre falou isso, é trabalhar o equilíbrio e a inteligência emocional para saber lidar com isso, porque a gente precisa passar isso para elas também. Então, realmente, esse desafio é diário. Eu tenho duas, né, cara? Então, assim, eu passei isso com a primeira e estou passando agora com a segunda, que está assim, super desafiadora. A Serena está com 3 anos. Então, assim, o não para ela é a mesma coisa que você chegar e falar assim, não, vai lá e faz. Sabe? Eu estou passando justamente por essa fase. A gente já teve um mínimo de experiência com a Elis, que está com 5, né? A Elis, aos poucos, já está conseguindo ter um entendimento melhor. Mas a Serena, ela é ainda muito desafiadora, ela está ainda aprendendo, e cada criança, é interessante isso, que
cada criança é muito diferente uma da outra. E aí a gente tenta usar também os artifícios menos complexos e que funcionam da melhor forma possível para poder conduzir a situação e para que ela entenda os atos dela com assertividade. A gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Não tem erro. E a melhor forma possível pode conter erros, né? Nós sabemos que as crianças, por vezes, elas trazem uma argumentação que nos deixam sem palavras, né? Ou que nos surpreendem. Vocês têm alguma situação que vocês gostassem ou pudessem compartilhar dos momentos com, enfim, as vossas filhas que vos deixaram surpreendidos, sem palavras, ou nesse desafio aí, e agora, o que é que eu faço com isto? Acho que a fase que foi mais desafiadora na nossa vida com a Nina foi os dois, né? O que comumente chamam de Terrible Two, né? Mas que eu acho que é uma coisa bem pejorativa, para um momento tão importante para a criança, né? Chamar de Terrible Two para mim é uma coisa que não faz o menor sentido, enfim, é apenas uma fase de descobrimento. Eu sou do debate, eu gosto de debater, eu gosto de conversas acaloradas, eu sou essa figura. Então eu sempre falei para todo mundo que eu criei minha filha para me afrontar. E é muito fácil você falar isso com um discurso bonitinho, para todo mundo achar fiche, achar legal. E quando a coisa vem, bate em você e ela realmente está a te afrontar, é o que acontece no Terrible Two, assim, pesadamente, você fala, ah, tá bom, então é isso, você vai me afrontar, e assim, e eu não tenho como rebater. Com essa construção de argumento, contra-argumentação que ela foi criando, diversas vezes ela me calou. Ela me calou, porque dentro da argumentação mais básica dela, ela me deu uma linha lógica maravilhosa, onde ela estava certa e eu estava errado. Então, assim, eu não consigo pensar num momento exato, Flávia, mas assim, o que eu me lembro é de N ocasiões, onde a minha filha, dentro da sapiência dela de 4 anos de idade, ela conseguiu ganhar a argumentação de mim. Isso para mim pode ser doloroso, mas para mim é a maior realização que eu tenho na vida, porque isso vai ajudar ela no processo da vida, que a vida está eu imagino que a vida está cada vez mais difícil, né? Enfim, os tempos modernos estão extremamente complicados. Eu acho incrível o como um serzinho de 4 anos consegue ter um raciocínio lógico e que vence um marmanjo de 40 anos de idade, sabe? Eu acho que é isso, acho que nós renascemos. Eu adoro separar as fases da vida, né? Nós temos diversas fases e que pode ser uma curva, quase um ecocardiograma, ou então pode ser uma coisa mais normal, enfim. Mas dentro dessa fase, com 40 anos de idade, com uma filha de 4 anos de idade, eu me sinto muito satisfeito, sabe? De ser afrontado por uma criança de 4 anos e viver para ela, sabe? Tipo, entender essa afronta como se fosse uma coisa benéfica. E é muito bom colocar dentro do tempo, né? Porque antigamente isso não era possível. Não era possível você ter o filho afrontando o pai, sem que isso fosse reagido de uma maneira violenta. E pode ser violento com grito, pode ser violento com palmada. Então, assim, eu acho que esse tempo, nesse caso, é muito interessante, onde nós buscamos algo que não é violento na relação com uma criança, sabe? E dar um lugar para essa criança, né? Que parece-me que é isso que você menciona aí no tempo, né? Que a criança possa ter um espaço, uma voz, uma fala. A criança não é um ser inacabado. A criança é um ser acabado em desenvolvimento. E eles têm uma simplicidade na argumentação que eu acho que é essa simplicidade que eles veem nas coisas que nos cala, né? Que nos deixa surpreendidos sem palavras, sem reação. É incrível, né? Uma inteligência incrível, né? Elas desenvolvem, né? Porque eu, por exemplo, eu fico o tempo todo me perguntando assim, o que eu posso fazer de melhor, né? Por exemplo, que tipo de preconceitos e de erros eu tenho dentro de mim que eu não quero passar para os meus filhos, né? Isso é uma questão que eu carrego diariamente comigo, é um exercício, sabe? A paternidade eu acho nem que me mudou assim, mas ela me enriqueceu, sabe? Dentro de todas as esferas que há na minha vida particular, né? Profissional, afetiva,
como pai, enfim, nas minhas relações, eu acho que ser pai é mais uma esfera que potencializou as minhas qualidades e me fez enxergar muitos erros, muitos vícios, muitas coisas que a gente procura ter muito cuidado para não levar isso para os nossos filhos, né? Então, uma pergunta que eu sempre faço para mim é isso: que filho que eu quero ter? Não que eu idealize. A idealização é uma coisa que é muito natural da gente, né? Mas não é esse sentido, mas que eu posso transformar nessa criança, nesse serzinho, para que ele se torne um adulto equilibrado, sabe? Um adulto que possa ser mais empático, sabe? Se colocar mais no lugar do outro. É um desafio que a gente passa e que a gente precisa exercitar. Eu também passo por N situações que elas colocam a gente dentro do bolso, né? E que realmente você para pensar, poxa, como é que uma criança de 3 ou de 5 anos, né, teve esse raciocínio tão lógico que a gente não conseguiu ter e colocar a gente na mão, né? É muito interessante. É realmente, como um amigo meu fala, é um portal para um mundo encantado, assim, um mundo de sabedoria. Acho que eles são muito mais sábios que a gente, no fim das contas. Essa consciência de vocês dois, né, nesses exemplos que vocês estão dando agora, mostra essa responsabilidade que vocês têm com a educação, né, das crianças e principalmente com vocês mesmos, né, de como vocês estão trabalhando isso em vocês para não passar algumas coisas para as crianças, ou mesmo se passar, como é que vocês podem ali ensinar de uma forma diferente. Marcão, quando você falou sobre a punição que as crianças, né, passavam antigamente por se expressarem, olha como é respeitosa realmente essa relação, né, com a sua filha, e assim como o Rony com as filhas dele também, de vocês darem, né, a oportunidade dessas crianças se expressarem, ouvirem o que elas têm para contribuir, né, e não era possível. E se fosse contra alguma coisa que o adulto queria naquele momento, realmente vinha uma consequência que era através de uma punição. Eu acho muito interessante a gente dar mesmo essa escuta para essas crianças e a gente tem muito o que aprender. Eu até queria dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivenciei. A minha filha de 4 anos, ela chegou da escola, da creche, tinha acontecido algum incidente e ela estava chateada. Só que ela não queria falar naquele momento. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela, mamãe, agora eu não quero falar. Eu falei, então tá bom, a hora que você se sentir preparada, a mamãe tá aqui. E eu achei que ela fosse esquecer, a gente terminou o jantar, ela, mamãe, agora eu tô preparada. E começou a falar, eu achei aquilo fantástico. Muito bonito, e tem um elemento aí, Camila, também, que faz-me pensar que as crianças, elas são extremamente atentas à fala dos pais, dos adultos. Porque olha só, ela não esquece. Acho que é um exemplo lindo até para pensarmos nas outras falas dos pais, porque essa sensibilidade das crianças é isso. Eles estão extremamente. O que as crianças se interessam é o desejo dos pais. Não é? Então, até nesses desafios, eles desafiam o desejo dos pais. Eles querem saber qual é o desejo dos pais. Há uma brecha, há um espaço para isso que eu estou aí a tentar fazer. Assim, acho lindo, maravilhoso, assim, um ensinamento em ambas as partes, né? Dela poder respeitar o tempo dela e dela ser extremamente atenta à fala dos pais. A fala de vocês traz muitas lembranças de muitas fases da vida com a Nina, né? E eu não teria a força que o Rony tem de ter um segundo filho, por exemplo. Eu realmente decidi parar na Nina, porque é uma doação muito. É muito incrível, né? Muito incrível. Cansa. A verdade é que a paternidade e a maternidade cansam, né? Isso acho que é uma questão que nós somos humanos também. Não dá para romantizar, né, o tempo todo, né? Não, não dá. Então, assim, parabéns, Rony, por ter duas e por conseguir lidar com isso de uma maneira muito, muito legal. Eu me vejo como um ser humano extremamente limitado. Se eu tivesse o segundo filho, talvez eu não conseguisse. Então, eu realmente parei na Nina. Falou na relação de ter 2 filhos. Além da gente ter que lidar com todo o dia a dia, né, com toda essa educação que a gente tenta ser o melhor possível, a gente tem que lidar com a relação entre as duas crianças. E não é nem um tema, mas é uma terceira forma de dinâmica de você dentro da sua casa, sabe?
porque você precisa ter a relação com uma filha, né? Porque elas são individuais, cada uma é uma. Então você tem que ter a relação com uma filha, você tem que ter a relação com outro filho, e você tem que compreender também a relação das duas, dos dois filhos. E isso é também um outro ponto que é preciso muita informação. Hoje é muito bom porque a gente tem essa informação, né? A gente consegue buscar e ter essa informação. Mas tem a fasezinha delas, por exemplo, a diferença das minhas filhas são de 2 anos. Tem a fase de muito amor entre as duas, tem a fase de confusão, de briga, de disputa entre elas, que aí você tem que, cara, ser juiz de briga de irmão é a coisa mais difícil do mundo, sabe? Então você é agir de verdade, com muita consciência, com muita informação, com muita proatividade com os dois, porque realmente não dá para romantizar a maternidade, principalmente, e a paternidade ativa, que eu acho que é o caso, que é o nosso caso, né? É o caso de a gente estar presente, de participar, de trocar fralda, de acordar de madrugada, de estar lado a lado com a sua parceira, né? De não ser apenas um pai de Instagram que você tá lá, pega o filho sorrindo, beleza, coisa que... Não, não. Eu acho que isso é romantizar, né? Você pegar, tirar uma foto legal, num dia legal. Agora, o que está por trás daquelas fotos? O que está por trás daquilo que você tenta mostrar, né? E isso aqui é o importante, isso aqui é o que... A convivência, que é o que diz muito mais, né? Os desafios. Rony, eu vou te falar uma coisa, sinceramente, com toda a sinceridade do mundo. Parabéns. Eu sou um ser limitado. Eu acho que eu realmente não conseguiria lidar com essas relações entre dois filhos. Acho que eu não conseguiria. Essa é a grande verdade. Então, para mim, acho que eu admiro quem tem dois filhos e quem consegue. Eu entendi qual que é a minha limitação. Nós queremos ter um segundo filho, mas assim, um outro momento, provavelmente vai ser uma criança adotada, mas não é para agora, porque agora existem muitas coisas ao redor disso tudo. Eu só queria pegar um gancho do que você falou, que é de um termo que, quando eu comecei a estudar sobre paternidade, que me veio muito à tona, porque era exatamente o que aparentemente nós dois somos, né? Nós somos pais que participam da criação das crianças, que é a paternidade ativa. Em algum momento eu gostei muito desse termo, mas atualmente eu desgosto tremendamente, porque para mim é extremamente redundante, né? A paternidade ela sempre deveria ser ativa, e ela só não é ativa porque a maioria dos homens são, desculpa a palavra, são pessoas... os homens por si só, eles abandonam filhos, eles não, sabe, deixam os filhos apenas com as mães. Então, assim, apenas, acho que o que nós fazemos, que eu acho que você faz também, é apenas obrigação, né? E quando coloca isso como uma alcunha, né? Como a paternidade ativa, e desculpa, não estou nem criticando o exemplo, é só porque eu também já segui isso, né? E eu acho que é redundante e talvez não deveria nem ser usado, porque assim, se você é pai, você tem que ser ativo, você tem que fazer parte da criação, que senão, assim, qual que é a história? Qual que é a história? Você faz sexo com a sua companheira, tem um filho e a partir dali é só maternidade. A paternidade é se você quiser, sabe? Não, é inerente ao você ser pai, você, sabe? Eu digo isso, porque é um assunto que eu converso com muitos pais, né, em relação a isso, e até polêmico, mas eu acho que é extremamente redundante, paternidade ativa, sabe? Tipo, enfim, desculpa, eu nem sei se é o foco, mas... Eu achei bem legal você tocar nesse assunto. Realmente, a nova paternidade ela está sendo muito discutida agora, nos dias atuais. Por exemplo, quando a Lívia estava grávida da Elis, ela procurou cursos, ela procurou dinâmicas de casais que estavam na mesma situação, várias atividades nesse universo que, cara, eu jamais imaginaria. Você não vê um pai, um homem, né? Eu chegar, Marcão, é o seguinte, vamos lá conhecer o curso de paternidade para a gente entender melhor como funciona ser um pai ativo. Eu nunca tive um amigo que falou isso, eu me incluo nessa, né? Eu também não faria ao contrário com a Lívia, com a minha esposa. Eu falei, Lívia, você está grávida, que legal, então vamos procurar um curso para a gente saber como lidar com isso, vamos se interar com mais casais. Isso não partiu de mim.
E a gente tem essa barreira ainda entre nós, né? Entre os homens, de buscar esse conhecimento ativo mesmo, né? De estar junto, de inclusive compartilhar com os próprios amigos, né? Eu acho que isso ainda é a própria sociedade esmaga muito, não vitimizando o homem, né? Mas a própria sociedade esmaga muito o homem em relação a isso, né? É muito difícil, realmente, você conhecer pais que se interessem e que saem buscando isso antes mesmo de estar ativamente ali com uma criança no colo e tudo mais. Então, acho que isso que você falou tem tudo a ver, cara. É bem interessante esse ponto. Mas eu acho que, na verdade, a sociedade ela esmaga as mulheres, né? Ela esmaga as mães. E a gente gosta de ser pai, a gente fica com os louros da vitória, né? Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que a sociedade ela sempre massacra a mãe ela não é ouvida, e quando o pai ele é um bocadinho mais participativo. O Rony, você foi exatamente isso, aquele pai do Instagram, né? Que vai, tira foto, sabe? Daí parece que é o melhor pai do mundo, sabe? É um herói. É um herói fictício, né? No fim das contas. Tem essa coisa na sociedade. O pai que faz o papel de pai é um herói. Exatamente. E quando as mães são mães o tempo inteiro, sabe, 24/7, e quando existem pais como eu e o Rony, parece que nós somos, sabe, incríveis. E que, na verdade, nós fazemos apenas o nosso trabalho. Para mim, esse é o grande papel que nós temos como, sei lá, pais ativos, né? Enfim, mostrar que, assim, isso deveria ser o normal. Apenas o normal, sabe? Sem nada além disso. Isso é apenas normal. A gente teve um episódio aqui, foi o nosso segundo episódio do podcast, que a gente entrevistou o Rodrigo, e o episódio chamava-se Ele é um bom pai porque ajuda. Então, quando as pessoas veem um pai fazendo alguma coisa que é natural da parentalidade, nossa, ele é um ótimo pai porque ele está ajudando. E não deveria ser assim. E que bom que tem essa consciência hoje, que muitos pais, como vocês, têm, né, modificado essa forma de interação e têm mostrado para outros pais, esse também é o nosso objetivo com o Desconstruído, a gente promover essa reflexão de que essa é a normalidade, isso é que é importante daqui para frente. E não aquele modelo antigo que a gente tinha, que o pai saía, trabalhava, voltava para casa e acabou. Né? Não tinha, ou tirava fotinho do Instagram só e tá tudo bem. Não tá. Realmente se envolver na criação da criança, né? Que é realmente a função do pai. E a sociedade pede um pai além do provedor, né? Alguém que possa não só prover, mas que possa fazer essa função essencial para o desenvolvimento das crianças. Acho que tem essa dimensão de desenvolvimento da sociedade. Então, acho que tem várias dimensões, ou são necessárias outras condições. É o desejo desse homem de querer ser pai, e tem outra dimensão que é deixar espaço. Isso é uma dimensão importante também, a esse homem, enfim, a outra figura que representa a função paterna, de ser pai. Porque estamos a falar também assim, é preciso que esse homem tenha o desejo e é preciso que deixem esse pai ser pai, que deixe espaço. Você falou uma coisa muito interessante, Flávia. A vontade de ser, a vontade de entender que aquilo ali vai ser transformador, né? Vai renascer algo em você. Eu nem falo que vai existir uma morte do que foi, mas um renascimento de algo novo. Isso tem que ser muito bem administrado, sabe? Porque eu acho que, no caso da paternidade, e talvez dando um exemplo até meu mesmo, assim, eu até falei anteriormente, ela não transforma. O Rony de hoje é o mesmo Rony de ontem. Eu gosto das mesmas músicas, eu pratico os mesmos esportes, eu tenho a mesma energia com as pessoas, sabe? Magnetismo. O que aconteceu é que a paternidade, ela me enriqueceu muito mais, assim, sabe? Eu passei, por exemplo, a ser um cara muito mais... Eu sorrio muito mais e choro muito mais. Eu acho que essa sensibilidade, ela passa a ser muito potencializada nesse contexto. É muito importante entender que a pessoa continua a mesma, mas que essa mudança de vida, ela vai enriquecer muito mais do que te mudar. Talvez a palavra seja molde, né? Você molde para uma nova realidade. E a pessoa continua sendo o que ela é, só que dessa vez com mais uma esfera, né? Com mais um ponto de luz, né? Que
que há dentro da sua vida, né? Da sua rotina, do seu cotidiano. Fora o sentimento de amor incrível, né? Que é acima das palavras, né? É uma coisa que eu pude experimentar, vocês também, como pais e mães, podem experimentar, que é o amor acima de tudo, né, cara? Interessante parar para pensar, é o momento onde a gente enxerga o outro, que é no filho, né? Onde a gente consegue amar o próximo, talvez mais do que a gente mesmo, amando o nosso filho. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, se vocês, né, nessa mudança que vocês apresentam, assumindo a função de pai, se vocês tiveram alguma dificuldade ou alguma crítica de familiares, de amigos, por essa postura que vocês decidiram adotar. Olha, eu venho de uma família religiosa, evangélica, pai militar, tenho que romper barreiras praticamente de tempos em tempos, assim, lá em casa, sabe? Há sempre, lá em casa, eu falo na casa dos meus pais, né? Quando eu encontro com meus pais. Eles, talvez, não sei se por conta da religião ou por pelo fato do meu pai ter sido sempre o provador, minha mãe dentro de casa, como dona de casa, cuidando das crianças. Eu acho que eles não conseguiram enxergar. Hoje é necessário que os pais estejam lado a lado com a parceira diariamente. Né? Então, assim, há muita crítica por exemplo, eu aqui na nossa dinâmica aqui, eu sou músico. Hoje eu tenho muito mais tempo para doar para as crianças do que, por exemplo, a Lívia, que ela precisa trabalhar presencialmente, tem uma carga horária muito maior, né, que é aquela carga horária de 8 horas, sai cedo, volta tarde, chega em casa, é o momento de dar banhozinho nas meninas e comidinha e dormir, aquela coisa. Hoje eu tenho esse tempo para doar para as crianças, eu acho isso super interessante. Eu fui no começo muito criticado quando de repente, quando a chavezinha virou para a paternidade, e talvez eles achavam que precisava ser como foi a dinâmica deles. Por exemplo, comentários como: poxa, você precisa ter mais liberdade, você precisa fazer tal coisa ou tal coisa assim, e você precisa estar deixar as meninas com a mãe. Aí eu falava, cara, não, eu não consigo entender dessa forma. Eu não consigo entender dessa forma porque eu quero estar lá. Eu quero estar nesse lugar. Meu pai, no meu pai, é um pai maravilhoso, assim, sabe? Claro, também tiveram os erros de educação deles e tentando acertar, né? Hoje nós somos muito amigos, tudo mais. Há essa barreira, assim, com essa desconstrução que eu venho trabalhando todos os dias. Todos os dias eu venho trabalhando essa desconstrução e tento mostrar para eles que isso só está trazendo benefício para mim. É muito louco você tentar mostrar esse benefício e as pessoas não verem isso não enxergarem isso como algo positivo, né? Então, eu acho que vem de uma família muito machista, aonde há sim muitas críticas, eu tenho que rebater o tempo inteiro, sabe? Eu tenho que criar um escudo e tentar transformar a cabeça dessas pessoas o tempo inteiro também. E é difícil, cara, é difícil. Você tem que martelar, você tem que estar o tempo inteiro mostrando, não é nem provando, porque acho que não há nada o que provar. Você tem que executar, você tem que operacionalizar. Você tem que estar mostrando que aquilo funciona na sua vida, entendeu? E que os tempos mudaram. Hoje a gente é munido de muita informação. Infelizmente, nossos pais naquela época não tinham essa quantidade de informação e de estudos que existem hoje. É a barreira que a gente tem que passar com a paternidade mesmo, com ser pai. Né? São os obstáculos que a gente precisa passar para a gente poder realmente criar casco, né? Para a gente poder se mostrar melhor a cada momento, né? Para os nossos filhos, não para os outros, né? Para os nossos filhos. No meu caso, eu não sofri muito disso. Eu sou de uma família extremamente pequena. Eu tive um pai que faleceu com 6 anos de idade, quando tinha 6 anos de idade. Mas a única coisa boa que meu pai me deu foi o sobrenome, que Estrela é um ótimo sobrenome para um fotógrafo, né? Então, Marco Estrela é perfeito para fotógrafo. Mas a parte boa do meu pai veio daí, só o sobrenome.
O restante veio da minha mãe, minha maior heroína. E junto com a minha mãe vem toda a família, né? Vem a minha avó, que vem do sertão do Nordeste, se muda para São Paulo, e que batalha. Vem do meu avô, que calçou um sapato pela primeira vez com 17 anos de idade. Veio do meu tio, que supriu uma necessidade paterna que eu tinha devido à ausência do meu pai. Veio da minha tia, que estava comigo no meu primeiro pesadelo. E todas as pessoas moravam juntas dentro do mesmo espaço, né? Eu acho que vem muito daquele ditado africano de que é necessário uma aldeia para criar uma criança, né? Então eu sempre tive contato com muitas pessoas ajudando na minha criação. E num espaço de diálogo tremendo. Hoje, na nossa família, de domingo, o meu avô, assim, tinha uma vertente política, os meus tios e minha mãe tinham uma outra vertente política, e os embates eram acalorados na mesa, mas todos se amando e com lugar de fala. Então, na verdade, quando eu tenho a Nina, todos me respeitaram as minhas decisões. Minhas decisões sempre foram muito duras em relação a doce, tela, desenho, presentes, enfim. Só que todos me respeitaram. O que eu sinto em relação a críticas é de quem não está nesse núcleo mais próximo, né? Não dos amigos mais próximos, mas que está um pouquinho fora. E que daí vem toda aquela falácia, né? Que é mimimi, né? Que antigamente você batia, antigamente você falava assim, antigamente você, enfim, você fazia tudo e a criança, eu tô bem, eu estou vivo, né? E que na verdade está bem, está vivo, mas está cheio de trauma, né? Acho que essa é a principal questão, é evitar traumas, né? Porque vivo você pode ficar, mas você pode ficar com cheio de trauma e está sobrevivendo, mas você está cheio de trauma. Então eu não vi esse problema dentro do meu núcleo familiar das pessoas mais próximas, mas eu sempre escutei. Talvez eu fosse um pouco mais permissivo, enfim, que talvez eu desse muita voz para minha filha, nunca me afetou, porque não fazia parte desse núcleo mais duro, né? O núcleo mais duro que envolve familiares e amigos mais próximos, eu sempre fui muito bem compreendido, talvez com visões diferentes das minhas, mas muito bem compreendido e com lugar de fala, né? Então eu nunca tive esse problema sobre, enfim, críticas a ser um pai presente com opiniões. Então tem mais leveza para você, né? Na sua função. E pensando do lado do Rony, assim, uma batalha diária para você ter que enfrentar talvez um julgamento e críticas da sua parentalidade. Isso, eu precisei de algumas sessões de terapia para saber lidar com isso, entendeu? Uhum, uhum. Hoje a minha família está compreendendo melhor. O Marcão falou uma palavra interessante, que permissividade, né? Então eles acham que essa nossa nova educação, essa forma de escutar a criança, de dar voz a ela, eles acham que talvez seja uma permissividade, né? Que tem que calar no momento que ela está ali querendo expor, né, o sentimento dela. E olha, eu acho tão chato, assim, a gente ter que usar de autoritarismos, assim, eu acho muito ruim, principalmente com os nossos filhos. Eu sou assim, olha, desculpa a palavra, eu odeio autoritarismo, sabe? Então eu tento não praticar isso com as crianças, mas eu tento fazer com que ela entenda e, de preferência, usar a autoridade de uma forma que elas possam compreender muito melhor o universo ali, os atos ali, né? Então, por exemplo, talvez meus pais, alguma coisa, um tapa não ia, assim, educaria naquele momento. Então, o fato de eu não concordar com isso é uma chuva de críticas, assim, uma chuva de críticas. Não só por parte dos meus pais, assim, eu fui criado num lar com muito carinho, assim, com muito amor, com meus irmãos, com meus pais. Tomei os meus tapas ali também quando era criança, né? A educação antiga ali dos anos 80. Mas, como eu gosto de citar, a desconstrução é diária, tanto para mim quanto para eles também. Para eles é mais difícil ainda essa Uhum. desconstrução. Então, é uma batalha, assim, eu reafirmo, é uma batalha diária e que você tem que trabalhar ali com argumentações e para eles poderem entender que, cara, as coisas realmente mudaram. E mudaram para melhor, eu acho. As crianças, elas incomodam os adultos, né? Elas gritam, elas são barulhentas.
Flávia, você é incrível. Assim, só de você falar isso até arrepia, porque assim, infelizmente, o mundo não gosta de crianças. Essa é a verdade. O mundo não gosta de crianças. Quando você vai viajar de avião, você não quer que uma criança esteja do seu lado a chorar. Quando você vai para um hotel, você não suporta que tenha uma família do seu lado que tenha uma criança. O mundo não gosta de criança, não suporta esse incômodo. Tem uma tentativa de silenciar. Né? E acho que nós vemos isso até de um excesso de diagnósticos e medicalização das crianças. Atenção, não estou a dizer que não existem condições, enfim, mas tem um excesso, nós sabemos isso, que tem um excesso de diagnóstico. A criança incomoda e a criança ela vai incomodar, porque a criança ela ri, ela faz barulho, ela explora o mundo. E os adultos, acho que é essa a grande mudança. Acho que tem um esforço muito grande agora de tentar escutar essas crianças. E isso demanda uma disponibilidade, um esforço muito grande dos pais. Mas não é esse o trabalho. Se nós queremos uma criança silenciada, mas que depois seja um adulto top. É possível? Não sei. Não sei. É o que sempre falam, né? Quando você deixa uma criança com os tios ou com amigos, né? Daí todo mundo fala, nossa, ela se portou tão bem, ela é tão educada, nossa, ela é tão calminha quando tá com a gente, né? E daí, assim, meio que fala assim, ó, mas quando tá contigo, ela não se porta bem. E daí, é que daí falta um pouco de base, né? Porque, na verdade, quando ela não se porta bem, ela não se porta bem porque com o pai e com a mãe, quando abordada da melhor maneira possível, ela tem liberdade para não se portar bem, ela tem liberdade para testar, para saber até onde ela pode chegar. Isso que faz ela saltar. E não se portar bem. O se portar bem, na boa, qualquer cachorro, qualquer gato, gato nem tanto, mas qualquer cachorro vai se portar bem, bem adestrado, vai se portar bem. E é isso que a sociedade não está pronta. A sociedade quer um bicho de estimação. Isso para mim é desesperador, sinceramente, é desesperador. A ideia não é que uma criança se porte bem. A ideia é que uma criança aprenda. Aprenda com erros, aprenda com sofrimento também, aprenda, sabe? E isso vai trazer sofrimento pra gente também, ou incômodo, sofrimento não sei, mas incômodo, sabe? E infelizmente eu não vejo a sociedade tão pronta para isso, sabe? Rony, você como músico, eu sou fotógrafo, na verdade, eu me sinto extremamente privilegiado, porque eu tenho tempo, eu gasto 2 horas com a minha filha por dia, pelo menos, sem nenhum telemóvel, celular do lado, percebe? Tipo, eu tô com ela 100%, só que assim, pessoas que trabalham 8, 10, 12 horas por dia não têm essa condição. Não tem, infelizmente não tem. E é por isso que a gente deveria repensar a questão da paternidade e maternidade como algo mais em grupo, como alguma coisa que muitas pessoas devem participar disso, sabe? Ele facilitaria a vida de muitas pessoas que não são privilegiadas, como eu e você. Porque nós somos, né? Assim, nós somos. Se conseguir ter tempo para gastar com as nossas filhas, é maravilhoso, né? É incrível. É incrível. Só que existem as pessoas que amam ser pais, amam ser mães, mas que estão presos em escritórios durante 10 horas, 12 horas, e quando chegam em casa estão cansados, sabe? Só que nós temos isso que é colocado de maneira quase um totem, que quem cria a criança é o pai e a mãe. Quando se fosse uma rede cheia de conexão, seria muito mais fácil, né? Assim como você foi criado, né? Como você disse, várias pessoas em volta da sua criação, várias figuras importantes, né? Esse é um exemplo muito interessante. Falta muito isso hoje em dia, né? De mais pessoas envolvidas nessa criação, né? Se disponibilizando para educar essa criança também. Isso também vem muito da minha companheira, né? A minha companheira vem de uma família que, enfim, existe a família de sangue, que é uma família maravilhosa, mas também tem a família que não é de sangue, que são pessoas que se juntaram há 40 anos atrás e que compraram um terreno numa cidade interior de São Paulo e que estão juntas há 40 anos e que não tem nenhum vínculo de sangue. Então, assim, que nós a Nina faz parte da terceira geração do Tauaçuri, dessa família gigante de mais de 40 pessoas, sabe? Então, assim, na verdade vem dos dois. E eu aprendi. A minha família é muito nuclear, né? Então é um núcleo bem pequenininho. A da minha esposa, a Dariane, é algo completamente maluco, quer dizer, até difícil de entender, só que ajuda muito a você
que cada pessoinha tem alguma coisa para agregar, sabe? Isso é muito mágico, para mim isso é mágico demais. A minha família, ao contrário da do Marcão, já é uma família enorme, assim, sabe? Aqui eu moro em Brasília, né? E aqui eu tenho minha família núcleo. Além disso, eu tenho, assim, todos os irmãos dos meus avós, tios, primos, são muitos primos, assim. Então, a gente tá sempre. Eu gosto muito de também poder mostrar essa complexidade de família também, né? E a família da Lívia já é uma família também mais restrita um pouco, né? Com poucos parentes aqui na cidade e tudo mais, né? Então, há esse contrapeso de estar de um lado com uma família muito expansiva, minha família é muito expansiva, barulhenta, sabe? Festeira e tudo mais. A família da Lívia já é uma família mais assim, mais quieta, um pouco mais silenciosa, muito carinhosa, assim. Eu adoro, assim, eu adoro ir para casa do meu sogro, da minha sogra, assim, porque é o momento que eu consigo ter um relax. Porque na minha casa eu chego lá, vai ter som tocando, vai estar minha sobrinha gritando, vai estar minha mãe falando com meu pai, aquela coisa toda. As meninas, elas sabem equilibrar. Eu acho legal, né, ter esses dois extremos, porque elas conseguem equilibrar muito bem isso. A Elis, por exemplo, ela é uma criança que puxou muito pro lado da minha esposa, assim, na família da Lívia. A Elis, ela é mais quieta, mais observadora. Ela gosta de estar ali num ambiente mais calmo, mais silencioso. Já a Serena, ela é o oposto da Elis nesse caso, né? Ela já puxou, acho que talvez o lado da minha família, que é totalmente assim explosiva, sabe, expansiva, fala com todo mundo, aquela coisa. Esse negócio de família é muito interessante, né? Porque, por exemplo, você casa com uma pessoa que teve uma educação completamente diferente da sua, que tem uma vivência completamente diferente da sua e sei lá, vem de alguns conceitos e até valores também diferentes da sua, mas que juntos vocês vão construindo o pilar de vocês para poder passar para as crianças. E como, mais uma vez, citando uma coisa que o Marcão falou, eu aprendi muito, muito, muito também com minha esposa, assim, com a Lívia. A Lívia ela é muito proativa, assim, ela é muito interessada em exercer a maternidade dela em conjunto e me informar também de muitas informações e da forma que a gente acha, que a gente juntos acha correto, né? Acho que o futuro do mundo está nas mulheres, né? Os homens já fizeram muitas coisas erradas no mundo há muitos séculos. Acho que a gente deve cada vez mais escutar as mulheres e elas têm que estar em cargos diretivos. E a gente tem que entender que as mulheres, com a maternidade, a curva de crescimento corporativo, ela tem uma quebra, porque não são todos os países que são como a Suécia, que você tem tanto o pai como a mãe têm a mesma licença paternidade e maternidade ao mesmo tempo, então naturalmente a mulher ela é colocada como um ser que não é tão produtivo, porque ela pode ser mãe, e eu acho que na verdade o futuro do mundo passa pelas mulheres, passa por você escutar a sua esposa, como você falou, Rony, acho que a gente tem que cada vez mais escutar as nossas companheiras, as nossas filhas, porque acho que é o futuro, acho que é a única maneira desse planeta se salvar, para mim é isso. Com certeza. E coincidência aqui, né, a parte, nós somos pais de meninas, né? Então é um outro, um outro universo a ser descoberto por nós homens, né, cara? Exatamente. Nós homens que nesse tempo todo pensa muito com a libido, né? Pensa muito com o conceito mesmo do machismo, né? Cresce com o conceito do machismo. Então, nós como pais de meninas, parte da gente realmente essa construção, né, de entendimento para o feminino, né? Que para mim é meio desesperador uma constatação, sabe? O meu pai não teve nenhum papel na minha criação. Eu tive 3 mulheres muito fortes na minha vida para me criar: a minha tia, a minha avó e a minha mãe. E mesmo assim, quando adolescente, eu era machista, eu era homofóbico, eu era um escroto. E assim, e mesmo tendo uma educação tão feminina,
Porque o mundo ele te joga por esse caminho. É fácil você ter poder, né? É difícil você abdicar do poder. O ter poder é fácil, né? Porque tudo se relaciona com poder. Naturalmente, minha mãe, minha avó, minha tia, como três mulheres super poderosas, mas eu dou muito peso nessa mudança em três pessoas, que é a minha companheira e mais duas grandes amigas, que é a Beatriz e a Isabela, que assim, que feministas, sabe? Feministas no osso, que foram mostrando vários pontos que eu estava completamente errado e que, sabe? E é bom saber que estava errado e conseguir consertar, sabe? Então, assim, na verdade, esse processo todo que eu falei em relação às mulheres é bem anterior ao ter a minha filha. Poderia ser um homem que eu acho que talvez seja até um pouquinho mais desafiador, né? Porque é difícil você tirar poder. Você empoderar, talvez você consiga, mas a pessoa querer abdicar do poder, criar um homem que não queira ter esse poder, é muito desafiador. É muito desafiador, eu imagino. Eu imagino, eu não sei. Hoje é muito desafiador criar meninas quanto meninos também, né? Justamente para que esse conceito ele reflita, né, em outros pais, né, em outras formas de educação também, né, cara? Está sendo muito, né, importante para a gente ouvir vocês, da forma como vocês participam, né, da vida da filha de vocês, assumem a função de pai. E eu gostaria de terminar pedindo para cada um de vocês primeiro me dizer em uma frase o que é a parentalidade. Eu vou falar uma palavra, depois vou falar um pequeno poema que eu fiz aqui. É coisa rápida. Eu acho que a parentalidade é renascimento. Eu resumo a renascimento. É morrer aquele eu de antes para você renascer uma pessoa aberta a possibilidades de uma vida compartilhada. E eu quero falar o poema assim. Eu que um dia quis ser tanto um cara punk, hoje sou um papai pink, né? Então, assim, tô aí para isso. Muito bom. Muito bom. Eu não tenho uma frase, enfim, mas assim, o que eu mais sinto é que antes de ser pai, acho que eu nunca tinha experimentado o que é o amor. O amor, esse amor é único, porque assim, quando você tem uma companheira, uma amante, uma namorada ou qualquer coisa, é um amor que tem vários vieses, né? Você consegue falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Mas acho que o amor inequívoco e o amor incondicional, ele foi a única vez que eu experimentei. E é muito maluco experimentar isso depois de 40 anos, sabe? Tipo, é muito doido. Eu tive a Nina com 37. Mas assim, é maluco, é maluco. É muito bom você se ver num momento de você não saber nada. Você realmente querer aprender muita coisa. Então, acho que para mim é isso. O ser pai é você aprender todo dia, é você relativizar o tempo inteiro, é você acreditar no futuro, né? Porque, assim, para mim é uma maluquice você colocar um filho nesse mundo. Mas quando você coloca, é porque minimamente você acredita que o mundo pode ser melhor.